Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra para vocês, e hoje a gente vai falar sobre conjuntos e diagramas de Venn. Primeiro, a gente vai começar com uma revisão rápida sobre conjuntos, a gente vai ver algumas palavrinhas e alguns símbolos matemáticos que representam operações com conjuntos, a gente vai ver algumas nomenclaturas, por exemplo, dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto, se um conjunto está contido no outro ou se ele contém um outro conjunto, e a gente vai ver também operações de interseção e união, tá bom? Então vamos começar com uma revisão rápida de conjuntos. Então vamos começar falando sobre os conjuntos que a gente já conhece. No começo das aulas, a gente falou sobre alguns conjuntos, né? Especificamente, a gente falou sobre o conjunto dos números naturais, a gente falou sobre o conjunto dos números inteiros, depois a gente falou dos racionais, né? A gente falou também dos irracionais, e a gente falou também dos números reais, né? Agora, esses conjuntos daqui, eles têm uma propriedade interessante, né? Primeiro, vocês lembram daquele desenho que a gente fazia, né? A gente colocava aqui os naturais, aí depois a gente colocava um pouco maior que eles os racionais, perdão, os inteiros, depois os racionais, depois fora de todo mundo aqui a gente colocava os irracionais e todo mundo aqui, todos esses juntos, formavam os reais, né? A gente fazia um desenho assim, ó. Isso daqui que eu estou circulando em amarelo são todos os números reais, né? Não tem nenhum espacinho aqui, eu só não consigo desenhar perfeitamente. Mas aqui seriam os números naturais, aqui seriam os números inteiros, aqui seriam os números racionais, aqui seriam os números irracionais, e todos eles juntos dão os números reais. Só que repara, o conjunto dos naturais ele está aqui dentro do conjunto dos números inteiros e esses dois estão dentro do conjunto dos números racionais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode escrever uma relação entre esses conjuntos que é o seguinte: os números naturais eles estão contidos nos números inteiros, assim como os números inteiros estão contidos nos números racionais. E assim como os números racionais estão contidos nos números reais. A gente não pode colocar os irracionais aqui nessa sequência, porque eles estão fora aqui dos números inteiros, tá vendo? Eles são conjuntos que estão separados, eles não têm nenhum elemento em comum. Essa parede que divide eles aqui está dizendo para a gente que eles não dividem nenhum conjunto, o que é diferente do conjunto dos inteiros e dos racionais. Os racionais são todos dentro dessa caixa daqui, ó. Então, eles também vão englobar todos os inteiros, assim como os inteiros englobam todos os naturais. Só para lembrar, né, o que é inteiro, o que é natural? Natural são aqueles números que a gente usa para contar. Então, são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os inteiros são todos esses números naturais, só que a gente também inclui os negativos. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim por diante, né? Então, esse aqui vai do menos infinito até o infinito, esse aqui só vai do zero até o infinito. Os racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, né? A gente viu todos os resultados de uma divisão, a gente diz que eles fazem parte dos números racionais, né? Então, o 2, por exemplo, o número 2, ele também é racional, porque a gente pode pensar que ele é 2 sobre 1, por exemplo. Então, ele está incluído dentro aqui desse conjunto dos números racionais. Só que os números racionais são maiores que os números inteiros. Os irracionais, eles são aqueles números esquisitos, tipo raiz de 2, que não pode ser escrito na forma de uma fração. Também tem os números que a gente conhece, que é o π, tem um que é uma letrinha que a gente chama de letra E, é o número de Euler. E tem outros números, por exemplo, raiz de 3 também. Qualquer raiz que não tem uma solução direta, né, que a gente não, por exemplo, raiz de 4 tem uma solução inteira. Se for uma raiz que não tem uma solução inteira, esse número vai ser irracional. Agora, os números reais são todos esses números daqui juntos, tá? Então, os números reais a gente escreve geralmente como sendo uma reta numérica, né? Uma reta que está no zero aqui e contém todos os números, né, indo para frente e para trás e os números aqui no meio também. Os números naturais não, eles pulam, né? Eles vão pulando uma unidade em uma unidade. Aqui os números reais, eles estão essa reta toda preenchida aqui de números, tá? Mas por que eu estou falando disso? Primeiro, porque esse símbolo daqui, que é esse Czinho que a gente está desenhando aqui, ele é um símbolo importante. Esse símbolo aqui está falando para a gente que esse conjunto está contido.
tá? É diferente do Czinho para esse lado. O Czinho tem um C normal, que está dizendo que está contido, e tem um C assim, ó, também, que a gente pode escrever. Qual é a diferença dos dois, né? A diferença é que, olha só, o Z não é um conjunto maior do que o N, né? Ele não inclui mais números do que o N, mas todos os elementos do N estão dentro do Z, então é como se o Z fosse maior que o N, né? Ou seja, o N é menor que o Z. Por isso que o C fica desenhado dessa forma. Agora, se eu quisesse escrever aqui, ó, o Z primeiro, eu usaria o C desse jeito aqui, ó, o C trocado. E aqui eu colocaria o N. Isso aqui está dizendo que o Z contém o N. Então, esse Czinho daqui está dizendo que contém. Tá? Então, o C de um jeito está dizendo que está contido, e o C do outro jeito está dizendo que contém. Para você lembrar qual que é qual, é só você pensar no símbolo de maior, né? O símbolo de maior é esse aqui, ó. Esse aqui está dizendo que o Z é maior que o N, né? E ele está virado para o Z. E aqui ele está virado para o Z também. Tá? Mas enfim, eu só estou falando disso porque esses símbolos agora a gente vai usar bastante. Agora, quando a gente for falar de outros conjuntos, a gente pode simplesmente escolher alguns números aleatórios e colocar eles dentro de um novo conjunto. Por exemplo, lembra quando a gente estava falando de função? Eu falava que eu tinha um conjunto A, e aí eu colocava uma lista de números, 0, 1, 7, por exemplo. Isso aqui é um conjunto. Eu listei um conjunto que é 0, 1, 7, e pronto. Né? Então a gente pode pensar em vários conjuntos que a gente pode construir. Mas qual que é a graça? Né? Por que a gente está falando tanto desses conjuntos? Vamos ver um exemplo prático. Então, galera, eu peguei uma questão aqui bem maneira para mostrar um exemplo para vocês. É o seguinte, em uma escola circulam dois jornais, Correio do Grêmio e O Estudante. Em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que 10% não leem esses jornais, 520 leem o jornal O Estudante, 440 leem o jornal do Grêmio. Beleza. Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais. Ok, então vamos lá. A gente quer saber o número de alunos que leem os dois jornais, mas essa informação está muito escondida no enunciado, você não consegue ver ela de cara. Tão escondida que, de fato, não dá para você perceber de cabeça quantos alunos leem os dois jornais. Porque, olha só, ele está dizendo para a gente aqui que a escola tem 840 alunos. Até aí tudo bem. Ele está falando que 10% não leem esses jornais. Então vamos com calma. Eu tenho 840 alunos no total. 10% não leem esses jornais. Então como é que eu faço para tirar 10% disso aqui? Porque eu quero saber os alunos que leem os jornais, né? Os alunos que leem o jornal vão ser isso aqui menos 10% disso. Então vai ser 840 menos 10% de 840. Agora vamos lembrar, 10% quer dizer 10 dividido por 100, né? Então 10 dividido por 100 vezes 840. Beleza, agora é só fazer essa continha daqui. Vamos ver como é que fica. Isso aqui vai ser, ó, corta esse zero com esse, corta esse zero aqui com esse. Por que eu estou cortando esse zero, esse segundo zero aqui, com o do 840? Porque aqui eu vou ficar com 1 sobre 10 multiplicado por 840. Quando está multiplicando aqui, eu posso cortar aqui o numerador com o denominador sem problema. Agora, esse negócio que era 10 sobre 100, essa fração que era 10 sobre 100, virou 1 sobre 1, porque a gente simplificou um zero aqui e o outro zero aqui. Então, eu tenho 840 menos 84, certo? Vou escrever isso aqui, 840 menos 84. O que é isso aqui? Isso é o número de alunos que leem o jornal. Isso aqui, ó, é o total de alunos na escola. Agora, isso daqui é o total de alunos que leem o jornal, né? Então, vou colocar aqui, leem jornal. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar 840 menos 84. A gente pode fazer, vai dar 800 menos 44, que dá 100 menos 44 dá 56, então isso aqui vai dar 756. 756 alunos é o número total de alunos que leem jornal. Eles vão ler pelo menos algum jornal.
tá? Esse aqui, então, vai ser o nosso total de alunos que leem jornal. Só que desses 756, 520 vão ler o Jornal Estudante e 440 vão ler o Jornal O Grêmio. Então tem alguma coisa meio estranha, porque se eu somar esses dois aqui, ó, se eu somar 520 com 440, quanto é que dá? Então, 520 mais 440, isso aqui vai dar 960, certo? Então, parece que tem 960 alunos, né? Mas isso não faz sentido que leiam algum jornal. Por que não faz sentido? Porque a gente viu que só tem, né, 756 alunos que estão lendo jornal na escola, se eu somar esses dois, dá 960. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que quando eu estou somando o 520 com o 440, eu não estou levando em conta o fato de que existe uma parcela desses alunos aqui que leem os dois jornais. Então, o 520 e o 440, eles estão incluindo os dois, uma parte de alunos que vão ler os dois jornais. E como é que eu posso levar isso em conta? Como é que eu posso saber qual é a parte dos alunos que leem os dois jornais? Que é justamente o que a questão está perguntando, né? Como é que eu faço isso? Bom, para isso existe uma ferramenta, que é o que a gente que eu estou tentando chegar agora, que é uma ferramenta de teoria dos conjuntos, que ajuda a gente a organizar esse raciocínio. Por isso eu estava falando todo aquele papo lá de conjuntos numéricos. Por isso eu estava falando de pertencer, estar contido. Então, existem dois conjuntos. Como é que eu vou pensar nessa questão aqui, sob o ponto de vista de teoria dos conjuntos? Existem dois conjuntos. O conjunto, na verdade, existem mais conjuntos, né? Existe o conjunto de todos os alunos da escola. E esse conjunto de todos os alunos da escola é dividido nos seguintes conjuntos: os alunos que não leem os jornais, os alunos que leem o Estudante e os alunos que leem o Correio do Grêmio. Só que existe uma interseção entre o número de alunos que lê o Estudante e o número de alunos que lê o jornal Correio do Grêmio. Como é que eu sei disso? Pelo fato de que quando eu somo esses dois daqui, dá 960, sendo que o total de alunos que leem pelo menos um jornal é 756. Então, eu sei que, como esse número daqui é maior do que esse, existe uma interseção entre esses dois conjuntos. O que quer dizer interseção? Quer dizer simplesmente que eles vão dividir um pedaço. Quer dizer simplesmente que vão ter alunos que leem os dois jornais, né? Então, como é que eu faço para ver isso? Vamos organizar isso que eu falei. Vamos organizar essa divisão de alunos do colégio. Vamos fazer um desenho que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Eu vou apagar agora isso aqui e eu vou liberar um espaço aqui para a gente. Então, olha só, eu coloquei os dois números que importam aqui em cima. 840, que é o total de alunos da escola, e os que leem jornal, que vão ser os que interessam para a gente, são os 756. Agora eu vou fazer um desenho para representar os números que vão ler o jornal do estudante. Eu vou desenhar um círculo aqui, e nesse círculo aqui, eu vou colocar uma letrinha E aqui para representar os alunos que leem o estudante. Eu vou desenhar um outro círculo aqui para representar as pessoas que leem o jornal do Correio Grêmio. Então, vou colocar um C aqui para Correio Grêmio. Tá. Eu sei que dentro desse círculo aqui existem 520 pessoas. Né? Então, aqui existem 520. E aqui existem 440 pessoas. Só que esses círculos aqui, eles não podem estar separados. Porque a gente sabe que existe um certo grupo de pessoas que leem os dois jornais. Então, como é que a gente representa isso? A gente pode pegar um pedaço desse... Se eu estou colocando aqui, ó, é como se eu estivesse circulando todas as pessoas. Eu vou colocar todas as pessoas que leem o estudante aqui dentro. E eu vou colocar todas as pessoas que leem o Correio Grêmio aqui dentro. Só que quando eu fizer isso, vão ter pessoas, que é justamente o que a questão quer saber, que leem os dois jornais. Então, esse em verde aqui, eles leem os dois jornais. Como é que eu faço para demonstrar isso com o desenho? Eu posso, ao invés de desenhar esses dois círculos separados assim, eu posso levar em conta que esses dois conjuntos têm uma interseção e eu posso desenhar eles juntos, assim, ó. Eu vou pegar e desenhar um círculo aqui. Tudo bem, não vai ser um círculo perfeitamente circular. Na verdade, eu vou desenhar esse um pouquinho menor aqui porque ele tem menos elementos. Mas tanto faz. Esse aqui é o C. Agora, esses dois aqui, ó, eu posso fazer aqueles xizinhos, eu vou contar as pessoas que leem o E, eu vou contar as pessoas que leem o C, né?
E vai ter uma interseção aqui no meio, que vai ser as pessoas que leem os dois jornais, certo? Que é o que a gente quer descobrir. Eu sei, ó, que se eu somar as pessoas que leem só o E, mais as pessoas que leem os dois jornais, essa soma daqui vai dar o nosso total de pessoas que leem o estudante, que é o 520. Se eu somar agora o número de pessoas que leem o C e o número de pessoas que leem os dois jornais, eu sei que esse total daqui vai dar o 440, certo? Então, como é que eu faço para representar isso aqui? E esses xizinhos aqui coloridos, eles são tranquilos quando a gente tem várias cores, mas quando eu só tenho uma caneta de uma cor, eu tenho que dar nome para as coisas. Então, na matemática, a gente criou um nome para essas pessoas aqui que estão marcadas como verde, e o verde a gente vai chamar de interseção dos dois conjuntos. E a gente representa a interseção como um U de cabeça para baixo. Então, eu vou desenhar, eu vou falar que é o conjunto interseção, que é um U de cabeça para baixo, assim, interseção C. Tá? Em geral, na matemática, conjuntos são representados por letras maiúsculas. E a gente coloca esse Uzinho aqui para dizer interseção. Interseção é justamente a parte que os dois conjuntos têm em comum aqui, né? Porque se você reparar, o conjunto C ele tem uma parte que é só dele, e ele tem uma parte que ele divide com E. Essa parte que ele divide com E, a gente chama de interseção, que são os verdinhos, né? E esses rosinhas aqui, quem são eles? Eles são o conjunto E tirando os verdinhos. Então, como é que eu poderia escrever esses rosinhas? Eu poderia dizer que os rosinhas eles vão ser iguais a o conjunto E todo tirando os verdinhos, certo? Tirando os verdinhos. Só como é que eu faço para tirar os verdinhos na linguagem matemática? Na linguagem matemática, os verdinhos são chamados de E interseção C. Então, E interseção C. Então, dessa forma daqui, ó, o que eu estou pegando? Vamos ver aqui no desenho. Eu estou pegando todo mundo aqui, ó, do meu E e estou subtraindo esse pedacinho aqui. Então, eu vou pegar, o que está escrito aqui, ó, todo mundo do E, menos E interseção C. E interseção C é esse pedacinho aqui. Opa, é esse pedacinho aqui. Então, eu vou subtrair esse pedacinho daqui do E. Vão sobrar só as rosinhas, certo? Então, é justamente isso que está escrito aqui. Da mesma forma, os amarelinhos vão ser o quê? Vão ser... aqui, na verdade, eu deveria ter colocado uma soma aqui, assim, só para representar que esses dois estão... Esses dois elementos aqui somados vão dar o 520. Então, o amarelinho seria o quê? O amarelinho seria o conjunto C inteiro, certo? Menos os verdinhos. Menos os verdinhos. Então, a gente vai pegar todo mundo e subtrair os verdinhos, igual a gente fez aqui. Então, eu vou escrever isso, ó, os verdinhos, os amarelinhos. Deixa eu pegar um pouco de espaço. Vamos escrever aqui mesmo. Os amarelinhos são o conjunto C menos E interseção C. Tá? Esses são os amarelinhos. E esses são os rosinhas. É a mesma coisa, só quem muda é o conjunto de qual você está subtraindo, né? Aqui você tem o C menos os verdinhos. E aqui você tem o E menos os verdinhos também. Então, ó, vamos só entender de novo. Quem são os rosinhas? Os rosinhas são as pessoas que apenas leem o Jornal do Estudante. Os amarelinhos são as pessoas que apenas leem o jornal Correio do Grêmio. E os verdinhos são as pessoas que leem os dois. Então, esse 756 aqui é justamente a soma desses três números. Ela vai ser as pessoas que leem só o Grêmio, mais as pessoas que leem os dois, mais as pessoas que leem só o Correio, que leem só o Estudante. Então, vai ser, ó, só as pessoas que só leem o Estudante, mais as pessoas que leem os dois, mais as pessoas que só leem o Correio do Grêmio, né? Então, esse 756 vai ser a soma de todo mundo, né? Todos esses conjuntinhos aqui separados. Ou seja, vai ser... A gente pode escrever isso aqui também de uma outra forma, que é uma coisa muito importante, olha só. Se eu pegasse só E, que são todos estes aqui, rosinhas mais verdes, mais, e somasse com C, que são todos os amarelinhos e os verdes também.
eu ia estar somando os verdes duas vezes. Então, olha o que eu estou falando. Eu estou falando que se eu pegasse se eu pegasse E mais C, isso ia ser igual a rosinhas, porque quem é o E, né? O E vai ser as pessoas que apenas leem o Jornal do Estudante, mais as pessoas que leem os dois. Isso aqui é apenas o conjunto E. Isso aqui é o conjunto E. Agora eu vou ter que somar isso aqui com o conjunto C. Então, mais, agora, as pessoas que só leem o Grêmio. Só que o conjunto C não é só as pessoas que leem... Perdão. O Grêmio, isso mesmo. Não é só as pessoas que leem apenas o Grêmio. Também inclui as pessoas que leem os dois. Então, eu vou ter que somar aqui os verdinhos de novo. Então, quando eu somo E mais C, ou seja, quando eu pego 520 que leem o Estudante e eu somo com 440 que leem o Grêmio, eu estou somando a interseção duas vezes. Porque é exatamente aquilo que eu falei no começo da questão, né? Você está levando essas pessoas em conta duas vezes. Então, eu posso escrever o seguinte. Na verdade, antes de escrever qualquer coisa, vamos só entender de novo, com calma, o que é que eu estou falando aqui, ó. Porque eu coloquei muitas informações novas de uma vez só. Primeiro, interseção. Interseção de dois conjuntos são os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Depois a gente vai escrever isso com calma. Beleza. Agora, rosinhas são os estudantes que leem apenas o jornal O Estudante. Amarelinhos são os que leem apenas o Correio do Grêmio. Verdinhos são os que leem os dois jornais. Só que os verdinhos pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, eles são a interseção desses dois conjuntos, que a gente escreve dessa forma. Eu falei também que esses rosinhas daqui, que são as pessoas que leem apenas o jornal Estudante, vão ser o total de pessoas que leem o Estudante, que a gente representou pela letra E, menos a interseção, que é justamente o que está escrito aqui. Ó. Esse total aqui, o número de pessoas que está dentro desse círculo da letra E aqui, vai ser justamente o 520. O número de pessoas que está dentro desse círculo aqui da letra C vai ser 440. Só que existem algumas pessoas, né, que estão pertencendo aos dois círculos. A gente quer saber justamente quem são. Como é que a gente vai fazer isso? A gente viu também que esse 440 daqui, a gente pode escrever ele como sendo o número de pessoas que leem apenas o Correio Grêmio, mais a interseção. Além disso, a gente viu também que as pessoas que compõem o conjunto que leem o Jornal do Estudante podem ser representadas como as pessoas que leem apenas o Jornal Estudante, mais as pessoas que também leem o Correio O Estudante e o Correio do Grêmio. Tá? Então, quando eu somo esses dois daqui, né, repara, isso aqui é o E. Isso aqui é o E e isso aqui é o C. Né? Esses justamente são os números que estão no enunciado. Quando eu somo esses dois números, que é o que eu estava falando aqui embaixo, ó, quando eu somo esses dois números, eu vou estar somando o verdinho duas vezes. Vai ser rosa mais verde, mais amarelo mais verde. Então, vai ser rosa mais verde, mais amarelo mais verde. Então, quando eu somo esses dois conjuntos, esse verdinho está sendo levado em conta duas vezes. Beleza. Então, somar os dois conjuntos, que é aquele número que dava 960, é a soma desses dois aqui, ele está levando em conta os verdinhos duas vezes. O que é diferente do total de alunos que leem algum jornal. Porque o total de alunos que leem algum jornal, se a gente olhar para esse diagrama daqui, ele vai ser simplesmente o total de alunos que leem só um jornal, só esse aqui, vai ser o total de alunos que leem só esse jornal aqui e o total de alunos que leem os dois. A gente já sabe qual é esse total, porque ele deu no enunciado, que são os 840 alunos da escola, menos os que não leem nenhum jornal, certo? Então, esse número daqui, que a gente calculou no começo da questão, ele é muito importante para a gente, porque ele vai ser a soma desses rosinhas com os verdes com os amarelos. Enquanto que esse número daqui, que a gente já calculou também, que é o 960, ele vai ser a soma dos rosinhas com os verdes com o amarelo, mais um outro verdinho. Então, olha que legal.
eu tenho aqui, ó, eu não preciso saber quem são os rosinhas e quem são os amarelos, porque eu sei que a soma deles aqui mais um verdinho dá 756. Agora, a soma deles aqui, ó, a mesma soma, mais outro verdinho, vai dar 960. Então, se eu subtrair esse carinha daqui, 960, menos 756, do lado direito eu vou ter rosa mais verde mais amarelo, mais verde de novo, menos rosa mais verde mais amarelo. Então, eu vou escrever isso que eu falei agora. Apaga, apaga, pronto. E agora eu vou escrever, ó, 960. Isso aqui é o 960, né? Menos 756. Isso aqui vai ser igual a... Ó, vamos escrever quem é o 900. O 900 é... Agora eu vou só escrever assim, ó. X, X, X e X, tá? Esse aqui é o 960. É a soma de todos esses X aqui. É a soma dessas pessoas. E eu vou subtrair, cadê? Subtrair o 756. Quem é o 756? Está aqui, ó. Ele vai ser o número de pessoas que leem apenas o jornal O Estudante, mais o número de pessoas que leem os dois jornais, mais o número de pessoas que leem apenas o Correio do Grêmio. Então, quando eu subtrair isso aqui, ó, eu vou ter esse com esse cancela, esse com esse cancela, esse com esse cancela, e vai sobrar só um verdinho, que é esse verdinho aqui, ó, que sobrou. Então, quando eu subtrair aqui 960 menos 756, vai dar justamente o valor que a gente queria, que é o valor dos alunos que leem os dois jornais, o número de alunos que leem os dois jornais. E isso vai dar, ó, 60 menos 56 dá 4. E 9 menos 7 dá 2, então 204. Então, x é igual a 204. A resposta seria a letra D aqui. 204 alunos leem os dois jornais. Então, olha só. Muita calma nessa hora, porque a gente acabou de resolver uma questão muito complicada, que é uma questão de vestibular. E por que eu estou resolvendo essa questão com vocês? Né? Porque existem algumas questões que caem nas provas de vocês, muito parecidas com essas daqui, que vocês conseguem resolver muito facilmente usando essa representação daqui, esses círculos, que a gente chama de diagrama de Venn. Não é Venn de Venn, assim, é Venn com dois N's, é o nome de um cara. Então, esses diagramas de Venn, eles mostram pra gente aonde estão as pessoas na interseção e ele ajuda a gente a construir essa continha daqui, ó. Quando eu colori aqui com rosa, verde e amarelo, ficou muito mais fácil de visualizar o que esses números estavam representando, né? Ficou mais fácil de ver o que estava acontecendo. Se eu olhasse sem esse desenho, se eu olhasse só para o enunciado aqui, se eu tentasse pegar esse 840, esse 10%, esse 520, esse 440, eu nunca ia chegar nesse 204. Não tem como, é muito difícil, porque você não consegue visualizar quem são as pessoas que estão na interseção. Então, para você resolver uma questão desse tipo, o que você tem que fazer? Você tem que organizar as informações que você tem usando essas informações de teoria dos conjuntos. Então, a gente vai usar o fato de que as pessoas que leem apenas o jornal E vão ser todas as pessoas que leem o jornal E, menos a interseção com as pessoas que leem o jornal C. Né? Isso aqui vão ser os rosinhas, que é o que eu estava falando aqui, que eu já apaguei, mas aqui eu tenho o amarelo, por exemplo. Ó. As pessoas que leem apenas o jornal Correio do Grêmio vão ser todas as pessoas que leem o Correio do Grêmio, menos as pessoas que leem o outro jornal também. Então é isso que está escrito aqui, ó. As pessoas que leem apenas o Correio do Grêmio é igual a todas as pessoas que leem o Correio do Grêmio, menos as pessoas que também leem outro jornal. Que é essa interseção, né? A interseção é o conjunto que é o conjunto dos elementos que pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Então, eu sei que é meio confuso, eu sei que essa é uma matéria nova,
Então vamos facilitar. Vamos pegar esse exemplo que a gente fez, vamos dar nome para as coisas, vamos falar quem é o quê, e vamos criar uma forma da gente resolver essas questões de um jeito mais fácil, né? Porque dessa forma que eu fiz, assim, a gente chegou no resultado, vocês viram que dá para fazer, mas eu acho que para vocês talvez ainda não esteja claro como fazer isso sozinhos, né? Como que a gente vai chegar nesse resultado sozinho. Então, vamos para a parte 2, em que a gente vai ver como que a gente vai organizar o nosso raciocínio para poder conseguir fazer isso que eu fiz aqui na frente de vocês, que é tentar chegar na resposta de uma maneira metódica, assim, né? Então a gente vai desenvolver um passo a passo para como a gente vai resolver questões de diagrama de Venn, ok? Então vamos lá.